Se você tem dúvidas sobre a possibilidade de se acumular benefícios no INSS e também em outros regimes, nesse vídeo eu vou te contar as possibilidades respondendo à dúvida de uma pessoa que deixou aqui para mim nos comentários sobre uma questão dele, tá? Mas antes da gente começar esse vídeo, se você ainda não me conhece, meu nome é Bruna Manzato, sou advogada, especialista em direito previdenciário e também em planejamento previdenciário. E hoje, né, nas quintas-feiras, nós respondemos as dúvidas das pessoas que deixam nos comentários alguma questão aí que tá com muita dificuldade em entender, tá? Então, se você também quer ter a sua dúvida respondida aqui no canal, deixa nos comentários que pode ser que eu escolha e seja aí o assunto do nosso próximo vídeo da próxima semana, tá? Então, a dúvida de hoje é o seguinte. É do João. João, muito obrigada por ter mandado sua dúvida aqui pra gente. E ele elogia o vídeo, muito bom o vídeo, obrigada. Se puder me tirar uma dúvida, minha sogra é aposentada pelo regime próprio do Estado e seu esposo faleceu, e o mesmo era aposentado pelo INSS. Ela recebe integral? Gente, cumulação de benefício é uma questão que a gente teve alteração com a reforma da Previdência, tá? E a reforma da Previdência nos trouxe limitadores para os benefícios. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês. Primeiro, eu vou falar sobre, né, o que pode ou não acumular, e depois eu vou explicar para vocês, respondendo a dúvida do João, né, se ela vai poder acumular e como que será, né, essa questão do pagamento, porque a gente vai ver que não vai ser integral, tá? Em algumas hipóteses não é integral. Então, como que ficou depois da reforma da Previdência? Eu trouxe aqui o benefício, tá? O benefício 1 e o benefício 2, e se pode ou não fazer, né? Se pode ou não acumular esses benefícios. Aqui é importante que essa questão de acumular benefícios, a gente tem que ter pelo menos 2 benefícios, né? Porque se a gente tem um único benefício, não é acumulação de benefício. Então, nesse caso, de ter uma diminuição do valor de um dos benefícios, de não recebimento integral, a gente precisa ter 2 ou mais benefícios para que a gente, né, utilize essa regra de acumulação ou não. Então, vamos supor aqui, vamos pegar o caso da pensão por morte deixada por um cônjuge em regime previdenciário, tá? E o segundo benefício, uma pensão por morte deixada por cônjuge no mesmo regime previdenciário. Então, 2 pensões por morte do INSS. Tem acumulação? Não, não pode se acumular, ok? Então, 2 pensões por morte dentro do INSS? Não. Pensão por morte deixada por cônjuge em regime previdenciário, pensão por morte de outro regime previdenciário ou decorrente de inatividade militar. Então, em regimes distintos, a gente tem uma do INSS, uma do regime próprio, pode acumular, tá? Pode ocorrer, mas com limitação do valor, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Pensão por morte deixada por cônjuge em regime previdenciário, aposentadoria do regime geral ou do regime próprio, ou da inatividade dos militares. Esse aqui é o caso do João. Então, a sogra dele, ela é aposentada no regime próprio, né, do estado dela, e o esposo dela faleceu e deixou uma pensão por morte do regime geral de previdência social. Ela vai poder acumular? Sim, ela vai poder acumular, só que com limitação do valor. Então, ela não vai mais receber a integralidade das duas, da aposentadoria e da pensão. E aí, o último aqui, pensões decorrentes das atividades militares, acumulado com aposentadoria, né, ou no regime próprio, ou no regime geral de previdência social. Também pode ocorrer acumulação, mas com limitação dos valores.
E como que fica a limitação dos valores? Essa aqui é uma tabelinha que eu trouxe para vocês para tentar explicar de forma simplificada, mas é um cálculo bem complicado de ser feito. Então, eu, na verdade, aconselho vocês a que, se tiver alguma questão, né, de pensão por morte e aposentadoria, como é o caso aqui do nosso exemplo, ou de outros benefícios que, como a gente viu anteriormente, incidem em cumulação, mas a gente vai precisar aplicar um redutor, que vocês procurem um profissional da área que faça cálculos, para que vocês tenham certeza do valor, né, que será, porque esse cálculo não é muito fácil. Mas se vocês também, né, conseguirem aí fazer, já me deixa nos comentários também que eu vou ficar feliz. Importante falar aqui que nós sempre vamos preservar o valor integral do benefício com maior valor, tá? Isso é uma coisa importante. O benefício de maior valor não sofrerá redução. Então, vamos supor que a gente tenha uma, né, no caso ali do nosso exemplo, a aposentadoria seja de R$ 6.000. Esse valor de R$ 6.000 e a pensão por morte seja de R$ 3.000. Qual que é o benefício maior? Então, primeiro a gente precisa chegar no benefício maior. Qual que é o benefício maior? É a aposentadoria de R$ 6.000. Esse benefício ele será preservado, não sofrerá limitação, será recebido na integralidade. Então, esse deixa de ladinho. No outro benefício, vamos supor que ali tenha uma pensão por morte de R$ 3.000, nós vamos ter que aplicar aqui essa tabela, tá? Que é uma limitação dos valores de recebimento. Vamos supor, né, que a gente está tratando do caso de benefício de vamos supor 3 salários mínimos, tá? Para a gente ficar com uma questão redonda aqui. Então, vamos supor que, né, esse segundo benefício seja de 3 salários mínimos de R$ 3.636. A gente vai, sim, aplicar uma diminuição nesse valor, lembrando que o valor lá da aposentadoria que é maior fica preservado sem aplicação de diminuição nenhuma, tá? Eu já adianto aqui também que se você tem um benefício de maior valor e um segundo benefício com salário mínimo, esse benefício com salário mínimo, claro, não sofrerá alteração, porque a gente não pode, né, ter nenhum benefício menor do que o salário mínimo vigente. Então, se você tem dois benefícios e um deles tem um valor maior e o outro salário mínimo, você preserva o maior e o do salário mínimo não tem redução, assim como a gente vê aqui na primeira linha da tabela, tá? Então, até hoje, né, que hoje o salário mínimo é R$ 1.212, 100% não tem limitador. Agora, de 2 a 3 salários mínimos, tá? Você vai fazer exatamente o que tá aqui. A gente tem um limitador de 60% na sobra aqui. Então, você vai pegar 2 salários mínimos, diminuir o valor de um salário mínimo, que é R$ 2.424 menos R$ 1.212, vai se chegar a R$ 1.212, você vai aplicar ali o divisor de o coeficiente de 60%. Então, 60%, né, vai ser R$ 727,20, tá? E aí, como que você faz isso aqui, tá? Na primeira fatia ali, a gente, né, tá dividindo aqui os salários em fatia. Na primeira fatia, que é salário mínimo, você não tem diminuição. Então, você deixa ali, né, separadinho, nessa coluna que eu coloquei aqui, se for a sobra, você deixa o valor de 1.212, porque a gente vai ter que somar tudo depois, tá? Aí, nesse aqui que a gente já aplicou o coeficiente de 60% e a gente já viu que o valor que sobrou aqui foi R$ 727, a gente também coloca ali na coluninha, tá? Lembrando que a gente tá falando aqui de, né, um benefício de 3 salários mínimos. Beleza. Nosso terceiro passo é fatiar o que sobra ali, que é de 2 até 3 salários mínimos. Então,
2 a 3 salários mínimos. Nesse nosso exemplo, vai acabar por aqui, porque ele recebe 3 salários mínimos. Então, a gente pega ali o valor que seria de 2 salários mínimos, do 2.424 a 3.636, que é 3 salários mínimos. Aqui vai ser aplicado um coeficiente de 40%. Então, a gente pega o valor de 3 salários mínimos, que hoje seria 3.636, menos 2.424, e a gente chega ali em um salário mínimo, né? 1.212. Daí a gente aplica o coeficiente de 40% e a gente vai ter a sobra ali de R$ 484,80. Eu não fiz a soma aqui, mas eu vou fazer aqui para vocês. Então, a gente viu, né? A gente está parado ali na terceira linha, tá? Porque esse benefício que eu dei o exemplo, ele tem o valor de 3 salários mínimos, R$ 3.636, tá? Se o benefício que você está calculando tem um valor maior do que isso, então se ele é de ultrapassa ali, né, 3 salários mínimos ou mais, o teto da Previdência, você vai ter que ir ali em todas as linhas fazendo o cálculo deles, tá? Até o teto, que é a última linha ali, acima de 4 salários mínimos. Mas nesse nosso exemplo, né, como a gente foi até a terceira linha ali, a gente tem 1.212, que é a primeira linha, que a gente não teve limitação, né, então valor integral. Na segunda linha, a gente teve a limitação de 60%, então a gente soma 1.212 mais 727,20. E a terceira linha, que a gente teve limitação de 40%. A gente soma mais 484,80. E aí, um valor de pensão por morte que seria de R$ 3.636 passa com essa redução a ser R$ 2.424. Essa redução que se tem na acumulação de uma pensão, de uma aposentadoria e uma pensão por morte, tá? Não é um cálculo dos mais fáceis de se fazer, mas é importante que você confira aí, né? Se você já deu entrada no seu benefício, já tem um outro benefício e vai dar entrada agora, né? Numa pensão por morte, ou já recebe uma pensão por morte, vai dar entrada na sua aposentadoria. É importante que você se atenha a essa questão. E uma questão bem interessante também é que até o INSS, tem se confundido na hora de realizar esses cálculos. E o que eu vi em algumas aposentadorias, algumas concessões, que ele não considerou o benefício maior sem incidência de diminuição. Ele fez essa questão da redução no benefício de maior valor. E isso aí tá errado, né? A gente precisa verificar e precisa pedir revisão desses benefícios. Então, veja, se você já tem benefício concedido, né? Verifique se está correto, se o INSS fez a redução no benefício de menor valor e não de maior valor. E se ainda, né, a incidência está correta, conforme eu falei aqui para vocês, tá? Então, no vídeo de hoje é isso. Então, respondendo a dúvida, nossa dúvida de hoje, sim, ela vai receber, mas ela não vai receber, João, ela não vai receber integral. Ela vai receber integralmente somente o benefício de maior valor. E o outro benefício, ela vai sim ter uma redução, conforme o cálculo que eu passei ali para vocês, tá bom? No vídeo de hoje é isso. Nos vemos aqui na quinta-feira que vem, respondendo mais uma dúvida sobre direito previdenciário, tá bom? Até mais, tchau, tchau.